Fase clara, equação geral da etapa fotoquímica. Aqui você tem a equação só da etapa fotoquímica. Fotossistemas absorvem energia luminosa e usa essa energia para partir de 6 águas, 6 NADP+, mais 9 ADPs, mais 9 fosfatos, liberar 3 moléculas de gás oxigênio. Como eu falei para vocês, o oxigênio não passa de um resíduo da fotossíntese, um lixo metabólico. Liberar 6 NADPH mais 6 H+, mais 9 ATPs. Então, vamos lá. O que vem a ser a fotólise da água? A fotólise da água está dentro dessa equação geral da etapa fotoquímica. A fotólise da água é, então, o marco inicial da fase clara, não que tem uma sequência. A fotólise da água, a fotofosforilação acíclica e acíclica ocorrem todas simultaneamente, mas por razões didáticas eu vou começar a minha explicação pela fotólise da água. Então, o fotossistema 2 absorve energia luminosa e usa essa energia para, a partir de 2 moléculas de água, vou balancear aqui, liberar 4H+, 4 elétrons e gás oxigênio. Ou se fosse uma molécula de água, seria 2H+, 2 elétrons e meio de O2. Bom, você sabendo a fotólise da água, já vai facilitar você entender a fotofosforilação acíclica. Acompanhe comigo. Aqui você tem um tilacoide não iluminado. Você observa a membrana dele em lilás. Em amarelo você observa o fotossistema 2, o aceptor de elétrons, plastoquinona, o transportador de elétrons, citocromo e plastocianina, o fotossistema 1, o seu aceptor, que é a ferridoxina, e o FNR, que transfere elétrons para o NADP+. No meio externo ao tilacoide você tem o estroma, no meio interno você tem o espaço do próprio tilacoide. Observe que no meio externo você tem o NADP+, que é o NADP oxidado, e ADP mais fosfato. Além também da presença de ATP sintase nessa membrana do tilacoide. Aquela mesma que você aprendeu lá na respiração celular, aquela que produz ATP quando recebe um fluxo de prótons. Bom, então você tem aqui uma situação no qual esse tilacoide não está sendo iluminado. Ao ser iluminado, a luz excita o fotossistema 2. E a luz, ao excitar o fotossistema 2, os elétrons saltarão para um subnível mais energético. E ao saltarem, serão captados pela plastoquinona. Observe que ficará um vazio aqui, pela saída dos elétrons excitados aqui do fotossistema 2, forçará então o fotossistema 2 a quebrar a molécula da água, ou seja, a fazer a fotólise da água. Essa água vai ser quebrada, e ao ser quebrada, ela vai fornecer os seus elétrons para o fotossistema 2. Então, note o seguinte, quando a luz excita o fotossistema 2, os elétrons, então, saltam para um subnível mais energético, e ao saltarem, esse vazio vai provocar, então, a quebra da molécula da água, e quando essa molécula da água é quebrada, seus elétrons vão, então, acabar preenchendo o espaço deixado pela saída dos elétrons iniciais. Bom, além de liberar 2H+, e meio de O2. Quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, que os elétrons cheios de energia vão passar pelo citocromo, e ao passar, vão transferir energia para bombear H+, do estroma para o espaço interno do tilacoide. Começará a haver, então, aumento do H+, dentro desse tilacoide, e o aumento de H+, vai fornecer energia para a ATP sintase gerar ATP. Quero, antes, lembrar vocês que esses elétrons que passam pelo citocromo vão chegar à plastocianina, vão chegar ao fotossistema 1, do fotossistema 1 vão passar para a ferridoxina, da ferridoxina vão passar para o FNR. O FNR vai transferir elétrons para o NADP+, que junto com H+, vai formar NADPH, que é o NADP reduzido. Então, note o seguinte, que aqui é uma fotofosforilação acíclica. Por que acíclica? Porque os elétrons que partiram aqui da clorofila de origem não retornam para ele, e sim são captadas pelo NADP+. Detalhe que é uma fotofosforilação, por quê? Porque os H+, se concentraram dentro do tilacoide com a ajuda da energia luminosa. E esses H+, então, ao se concentrarem dentro do tilacoide, vão gerar energia para a ATP sintase produzir, a partir do ADP e fosfato, ATP. Já a fotofosforilação cíclica, só há envolvimento do fotossistema 1. A luz excita o fotossistema 1 e, ao excitá-lo, os elétrons saltam para um subnível mais energético, sendo captados pela ferridoxina. Os elétrons, então, da ferridoxina passam para o citocromo, transferem energia para bombear H+, para o espaço interno do tilacoide, depois os elétrons são passados para a plastocianina e depois voltam para o fotossistema 1. Então, por que o nome é fotofosforilação cíclica? Porque os elétrons que partem da clorofila de origem retornam para elas. Eu tenho aqui o seguinte, cada vez que os elétrons passam por esse citocromo, haverá
uma transferência de energia para bombear H+, para dentro do tilacoide. Com o acúmulo de H+, haverá o quê? Haverá energia para a ATP sintase produzir, a partir do ADP, do fosfato, ATP. Então, nós temos uma fotofosforilação do tipo cíclica. Agora, nós temos a fase escura, ciclo das pentoses, também chamado ciclo de Calvin ou via C3. Então, o que é que você tem que saber aqui? Você tem que saber o seguinte, que a rubisco, a enzima mais importante do planeta e a mais abundante, ela capta 6 CO2 mais 6 ribuloses, vou colocar já o ciclo das pentoses balanceado, produzindo 12 moléculas de 3-fosfoglicerato, que é uma molécula de 3 carbonos, que é um C3. Com a ajuda de 12 ATPs gerados na fase clara, essas moléculas serão fosforiladas, formando 12 moléculas de 1,3 bifosfoglicerato. Essas 12 moléculas de 1,3 bifosfoglicerato serão reduzidas com a ajuda de 12 NADPH geradas na fase clara, formando então 12 moléculas de glicerodeio 3-fosfato. Dessas 12 moléculas de PGAL, 2 saem do ciclo das pentoses. E ao saírem, vão servir para quê? Para formar glicose, sacarose e amido. Então, lembre-se, não apenas glicose é gerada na fotossíntese, mas também sacarose e amido. Bom, com o glicerodeio 3-fosfato, é possível até formar ácidos graxos, glicerol para formar óleos. Inclusive, o PGAL pode ser usado para formar aminoácidos para a planta. 10 moléculas de glicerodeio 3-fosfato vão continuar aqui no ciclo. 10 moléculas de glicerodeio 3-fosfato possuem 30 carbonos, já que o glicerodeio 3-fosfato tem 3 carbonos. Com a ajuda de 6 ATPs, elas serão convertidas em 6 ribuloses, ou seja, 6 moléculas de 5 carbonos, que também, no conjunto aqui, possuem 30 carbonos. Então, aqui eu tenho a conservação dos carbonos. 10 moléculas de 3 carbonos dão origem a 6 moléculas de 5 carbonos. À medida que nós vamos aumentando a intensidade luminosa, a respiração celular não é afetada. Lembremos, então, que a fotossíntese, sim, a fotossíntese é afetada pela intensidade luminosa. Então, aumentando a intensidade luminosa, o que é que nós vamos ter? Vamos ter um aumento da taxa fotossintética. Até que chega num ponto que a taxa fotossintética se iguala com a respiração. É o chamado ponto de compensação fótico, PCF, ou ponto de compensação luminoso, PCL. A partir desse ponto, a fotossíntese vai passar da respiração. Aumentando essa intensidade luminosa, a fotossíntese passa da respiração e eu tenho a planta produzindo mais matéria orgânica do que consumindo. Então vamos lá. Quando a planta atinge o PCF, tudo que a planta produz, ela consome. Ou seja, quando ela produz matéria orgânica e oxigênio, ela consome todo ele. A planta só poderá passar a produzir mais do que consumir acima do PCF. O PCF, ele é a intensidade luminosa. Então, à direita aqui do PCF, a fotossíntese ficará maior do que a respiração. E dessa forma, a planta vai conseguir produzir mais matéria orgânica e oxigênio do que vai consumir. Nessa situação, então, a fotossíntese vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, à medida que eu aumento a intensidade luminosa, só que chega num ponto que, por mais que eu aumente a intensidade luminosa, eu não vou mais aumentar a taxa fotossintética, ou seja, a velocidade de reação da fotossíntese. Você atinge o ponto de saturação luminoso, ou PSL. A partir desse ponto, por mais que eu aumente a intensidade luminosa sobre essa planta, eu não vou ter um aumento da taxa fotossintética, pois os fotossistemas estão absorvendo luz em carga máxima. Quero lembrar vocês que para que uma planta cresça, ela tem que passar a maior parte do seu tempo acima do ponto de compensação fótico, para justamente manter uma taxa de fotossíntese maior do que uma taxa de respiração. Plantas que estão abaixo do ponto de compensação fótico, na maior parte do seu tempo, elas tendem a definhar, porque elas vão respirar mais do que fazer fotossíntese, ou seja, elas vão consumir mais matéria orgânica do que produzir. Nessa situação, plantas acima do PCF, ou seja, à direita do ponto, vão produzir mais matéria orgânica do que vão consumir e assim vão poder acumular matéria orgânica e aumentar em massa e volume. Já abaixo do PCF, ou seja, à esquerda do ponto, vão consumir mais matéria orgânica do que produzir e com isso vão definhar. Sobre o ponto de compensação fótico, elas vão empatar. Tudo que elas produzem, elas vão consumir, elas nem vão crescer, nem vão definhar. Quando eu vou analisar um fator que interfere na velocidade fotossintética, eu tenho que estabilizar os demais. Para que eu tenha 3 intensidades de luz nos quais a planta é submetida. Eu vou considerar aqui uma intensidade de luz média. Então, vamos comigo. Eu vou aumentando a concentração de gás carbônico que essa planta é submetida, e à medida que eu aumento a concentração de gás carbônico, eu vou aumentando a velocidade de reação da fotossíntese. Só que chega num ponto
que é o chamado ponto de saturação de CO2, que por mais que eu aumente a concentração desse gás, no qual essa planta está sendo submetida, eu não vou aumentar a taxa fotossintética, porque eu tenho uma capacidade máxima de retenção de CO2 pela rubisco. A enzima rubisco, ela tem limite de captação de CO2. No começo, em que há uma baixa concentração de CO2, eu tenho baixa produção de fosfoglicerato pela rubisco. Mas à medida que eu vou aumentando a concentração de CO2, mais CO2 se encaixa nas aerativas da rubisco e mais fosfoglicerato será produzido. Dessa forma, vai chegar um momento que a concentração de CO2 fica tão alta na qual essa planta é submetida que a rubisco vai estar trabalhando em carga máxima, vai estar trabalhando em velocidade máxima. Então vamos lá, temperatura. Eu vou submetendo uma planta a aumento de temperatura e com isso suas enzimas vão aumentando a velocidade. Só que chega num ponto de temperatura que eu vou ter uma queda brusca da velocidade fotossintética. Isso acontece porque as enzimas sofrem desnaturação. A partir desse ponto, eu vou ter uma queda brusca da velocidade fotossintética, pois as enzimas tiveram sua estrutura molecular alterada pelo calor. Bom, isso nos faz concluir por que plantas de clima frio, quando são colocadas em climas quentes e não é dada uma devida condição para ela, por exemplo, um ambiente artificial, essas plantas morrem, porque estão adaptadas a temperaturas mais amenas. Então, quando você submete essas plantas de clima frio a uma zona mais quente, irão, então, desnaturar suas enzimas e morrer.